conversando que às quintas-feiras nós temos atividades em nossa casa, mas hoje tive a grande satisfação de ser convidado em substituição ao fundador da Casa de Luz, o Wilson, que fez uma cirurgia nas vistas e não pôde estar aqui. E eu vim trazer aqui a vocês novamente uma breve explanação sobre o entendimento, a imortalidade da alma. Eu acredito que todos que frequentam uma casa espírita estejam familiarizados com essa nossa crença que a alma não perece, perece o nosso corpo, e a cada encarnação que passamos por esta terra serve de trampolim, de escada, de degrau para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral, para a nossa aproximação com Deus maior, Criador de tudo isso. Então, começando lá pelo começo, a percepção do homem no universo. Vocês acreditam, minha gente, que em pleno século XXI, em 2019, ainda tem gente que acredita que a Terra é o centro do universo, que tudo gira em torno da Terra? Alguns, inclusive, acreditam ainda que o Sol gira em torno da própria Terra. Infelizmente, nós temos pessoas que ainda acreditam nisso. E umas teorias um pouco esdrúxulas, que esses dias começaram de novo, que a Terra é plana. Então, são crenças, são suposições que não têm nenhum cabimento. A ciência propriamente nos diz que o universo tem em torno de 100 mil milhões de galáxias. Isso dá mais ou menos 100 trilhões de galáxias no nosso universo. Obviamente isso é algo estimado pelos nossos cientistas. O planeta Terra compõe uma das galáxias, que é a Via Láctea. Vocês sabiam que só a Via Láctea tem em torno de 250 bilhões de estrelas, entre elas o Sol. Em cada estrela orbita dezenas de planetas. Como é que nós ainda podemos acreditar em pleno século XXI que Deus fez esse universo todo apenas para o ser humano? É ser muito egoísta e muito egocêntrico, não é? Esse universo todo. Ou então Deus não tem o mínimo de bom senso e criou um universo todo para apenas uma raça. Não é isso. Nós aprendemos na doutrina espírita que tudo está em evolução, inclusive os planetas estão em evolução. Mas voltamos à autopercepção, nós no universo. Desde o momento que a Terra passou de ser um planeta primitivo e começou a entrar numa fase de regeneração, de provas e expiações, desculpa, agora estamos entrando na fase da regeneração, os seres humanos, preparados para receber espíritos, nós estamos aqui evoluindo. Começamos lá na pré-história, onde a nossa inteligência começou a nos proporcionar observações, começou a nos proporcionar ferramentas para melhorar nossa vida, nosso dia a dia, até chegarmos às fantásticas evoluções tecnológicas que hoje nós temos no planeta Terra. E acredito que mais alguns anos para frente, nossa geração ainda verá muitos avanços tecnológicos que hoje nós não acreditaríamos que pudesse existir. Quem diria que lá 20, 30 anos no passado, nós teríamos um computador no bolso, conexão com o mundo todo. Eu sou da época ainda, que passar uma proposta para um cliente tinha que ser no Telex. A grande maioria aqui eu acho que nem sabe mais o que é um Telex. Talvez o Dalton, que é mais ou menos da minha idade, a gente lembra dos Telex antigamente. Houve uma evolução, o fax, depois e-mails e por diante. Hoje nem isso mais praticamente usamos. Os WhatsApps, as mídias sociais que estão dominando o mundo. Desde a antiguidade, se a gente pegar os povos mais primitivos, se hoje pegarmos uma tribo lá perdida no meio da selva amazônica, eles creem em Deus.
nós formamos uma imagem de Deus, um Deus antropomórfico, ou seja, nós projetamos as nossas deficiências, o nosso corpo material, num Deus talvez velhinho, de cabelos brancos, como o meu, como o seu Dalton, né, sentado para julgar os seres humanos, se eles são bons ou maus. Mas não é isso. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Nós fomos criados tal qual Deus, energia. Estamos em constante estado de evolução, imperfeição. Vocês podem não acreditar, minha gente, mas nós estamos condenados a sermos perfeitos um dia. Os seres humanos, os anjos, os espíritos, estamos em constante evolução. Alguns dão uns passos maiores, né, e conseguem chegar lá mais rápido. Outros, como o Vilmar aqui, às vezes, puxando um pouco a perna, a gente fica para trás. Todos nós encarnados no planeta Terra, estamos aqui, nesse momento inclusive, ainda passando por provas e expiações. Ou seja, nossas atitudes do passado nos proporcionaram a magnitude de Deus, o amor de Deus, de voltarmos e podermos reparar tudo. Então nós estamos em constante escala evolutiva, querendo ou não. Nós podemos, por um determinado momento de nossa existência imortal, que é nosso espírito, estacionar. Algumas religiões, principalmente orientais, acreditam que nós podemos retornar, renascer na forma de animais. Principalmente os indianos, né? Mas a gente, estudando a doutrina espírita, deixada por Allan Kardec, percebe que os seres estão em constante progresso. Isso significa que nós podemos estacionar, sermos um pouco teimosos e ficarmos puxando um determinado momento, um determinado tempo de existência e parados. Mas a gente sabe que em um determinado momento nós vamos nos mover, nem que seja por uma força divina. Nós temos que nos melhorar, nós temos que progredir. E essa progressão também acontece com o planeta. Acabei de falar antes, nós estamos passando por uma transição. Uma transição de um planeta onde os seres encarnados vivem pela lei de provas e expiações, para entrarmos numa era de regeneração. Nessa era de regeneração, ainda passaremos por dores. A dor será a nossa principal fonte de movimento, nosso principal impulso vai continuar sendo ainda a dor, mas o amor, a bondade vai começar a prevalecer, até o momento de passarmos desta para planetas mais elevados. E o planeta Terra, como falei antes, também está passando por essa mesma teoria, força da progressão, porque saiu lá de uma época primitiva, onde começou a se formar essa massa que nós temos hoje, essa esfera, passou por um determinado momento, recebeu nós, que seja, daqui a pouco eu vou falar de Capela, como alguns acreditam, da constelação de Capela, ou de outros planetas nesse universo infinito que nós temos, para reencarnarmos no planeta Terra. E esta reencarnação, minha gente, está neste momento nos forçando a darmos um passo também, a evoluirmos. A grande maioria de nós começou aqui, na estaca zero, onde nossos instintos animais se sobressaíram. Na época da pré-história, onde nós caçávamos animais, onde nós tínhamos principal fonte de movimento a nossa questão animal. Com o passar do tempo, conforme nós vamos evoluindo, a nossa animalidade vai decrescendo e nossa angelitude, vamos dizer aqui, é o que fala esse aqui, nossa evolução espiritual vai aumentando, onde deixamos nossos instintos de lado
e nosso movimento começa a se tornar uno com o Criador, com amor. Como falei, o progresso da natureza ele impõe também não apenas a nós, mas ao próprio planeta. Todos já talvez tenham ouvido falar na ressonância Sherman, né? Que é uma frequência magnética, é como se fosse um batimento cardíaco do planeta Terra. Em 1952, Wilfried Otto Schirmer, um alemão, ele descobriu que o planeta Terra tem uma frequência, um pulso magnético, como se fosse um batimento cardíaco. Alguns acreditam que com o aumento dessa frequência Schirmer, nosso tempo de 24 horas, hoje não é mais 24 horas, é 16, 18 horas. Particularmente, eu acredito que é a influência magnética sobre nós, seres vivos. Otto Schirmer, ele percebeu que essa frequência 7.83 Hz era uma constante. Antes disso, Nikola Tesla já tinha descoberto isso também, mas Schirmer, na verdade, publicou essa teoria e comprovou essa teoria. Essa frequência, inclusive, os astronautas usam no espaço para manter o corpo e a mente saudável. E determinado tempo para cá, se eu não me engano, de 1950, 80, 2000 agora, essa ressonância começou a aumentar, começou a bater mais forte. O coração disparou do planeta Terra. Significa que o nosso planeta começou a aumentar sua frequência. Aumentando sua frequência, espíritos de baixa frequência, que não mais comportam reencarnar aqui no planeta Terra, não poderão nascer mais no planeta Terra. Apenas espíritos que já estejam na consonância poderão continuar renascendo no planeta Terra. Então esse 7.83 Hz passou para 11, 12, 18 e chegou a picos esse ano de 150 Hz. Ou seja, mais de 10 vezes, 15 vezes a frequência natural do planeta que milhares de anos vinha batendo. Minha percepção disso. Por isso nós temos tantos problemas ultimamente de depressão, de ansiedade, problemas mentais, problemas de violência que nós estamos vendo de uma forma desenfreada por aí. Porque começou a vibrar muito. E nosso corpo, nossa mente não estava preparada para um pulo tão grande. Queira ou não queira, nós ainda estamos encarnados num corpo material, físico, com uma determinada limitação. Essas limitações, inclusive, são cognitivas, porque nossa mente não consegue mais desligar. 24 horas por dia nós estamos conectados, minha gente, através dos Facebook, da televisão, da rádio, da internet de uma forma geral. Nós não estamos mais desconectando, como nossos avós tinham no passado, uma vida mais saudável. Essa frequência eletromagnética, não apenas da Terra, também dos aparelhos que nos rodeiam, está nos adoecendo. Não precisa falar, né? No centro espírita, nós, para os ocidentais que seguimos a doutrina do Cristo, Allan Kardec foi a base. Foi a base que nos mostrou que o espírito é imortal. O espiritismo veio para dar um passo. A Irel foi o único não. Milhares de anos atrás, os orientais já tinham essa percepção também. Mas para nós, o espiritismo é uma base fundamental, porque ele está trazendo toda uma doutrina do espírito. Ou seja, a próxima revelação. Cristo nos deixou a segunda revelação. O Espiritismo nos trouxe a terceira revelação. Para quê? Para oportunizar aos seres humanos a sua evolução espiritual.
Já dizia Jesus: na casa de meu Pai existem várias moradas. E onde é que é a casa do Pai? Esse vasto universo. Nesse universo nós encontramos planetas e sistemas estelares em formação ainda. E nós já encontramos sistemas estelares, ou seja, vivendo em total harmonia com o Criador, a tal que não precisa mais a encarnação em um corpo material. Eles vivem, espíritos mais evoluídos, a tal forma que não precisam mais da materialidade do corpo. Essa materialidade tem seus defeitos, tem suas vicissitudes, e a parte mais frágil do espírito, a parte mais grosseira. Como uma cebola, tem a casca mais grossa por fora. Em cada órgão existem espíritos mais ou menos evoluídos. E de acordo com o adiantamento moral, esses espíritos são convidados a irem habitar nesses planetas. Daqui a pouco eu vou falar, nós criamos nossos céus e infernos. A grande maioria de nós já vive no inferno encarnado, não precisa nem desencarnar. Porque a gente cria algo tão doentio, às vezes com obsessões, às vezes com sentimentos de possessão, às vezes relacionamentos que não é em base do amor, mas sim da posse, que não permite que o outro viva, sufoca. Nós criamos nossos próprios céus e nossos próprios infernos. Como falei antes, tem Edgar Armond, que escreveu o livro Os Exilados de Capela, onde conta um pouquinho dessa trajetória dos espíritos advindos de Capela, que não estavam mais conseguindo se encaixar na evolução planetária para o planeta Terra. Obviamente nós sabemos que não é apenas da constelação de Capela que vêm esses espíritos, do universo todo. E o ser humano, nós encarnados, há várias gerações estamos evoluindo, intelectual e tecnologicamente. Mas hoje o que eu vejo que nós precisamos evoluir é moralmente, minha gente. Por que moralmente? Tecnologicamente nós demos um salto nos últimos 100, 200 anos, talvez inimaginável para os seres humanos. Mas eu vejo ultimamente que nós estamos, às vezes, até regredindo em algumas situações do passado. Parece que a lei do toma lá da cá está conseguindo se superar, mas eu não acredito nisso. O Brasil, conforme eu falei em uma outra palestra, inclusive temos ali o livro aqui atrás, acabei de ver, Procuração do Mundo é a Pátria do Evangelho. Querendo ou não, o Brasil é o centro magnético do planeta Terra. Então ele já é o coração do mundo, querendo ou não. E a Pátria do Evangelho, eu pessoalmente acredito que nós estamos no caminho certo. Porque nós temos, talvez no Brasil, o maior movimento católico do planeta Terra. A igreja evangélica mais bem estruturada do planeta Terra. Com toda certeza, o maior movimento espírita do mundo está no Brasil. Então, será que nós não estamos no caminho da Pátria do Evangelho? Eu acredito que sim. Então, nós precisamos dar um jeito, principalmente aos mais novos, trazer a moralidade, a decência, a educação de volta. Tem aquela imagenzinha, menininho entregando a redação para a professora, está aqui minha redação, e está aqui uma maçã para que a senhora lembre quando der minha nota. Isso nada mais é do que corrupção. Se eu receber R$1 de favor de alguém por algum benefício ilegal que eu estou concedendo, isso é corrupção. R$1, não precisa ser milhões como está sendo feito. Homem imortal, então chegamos à base, ao cerne da questão. Se a gente acreditasse que a cada encarnação
nasceria um espírito totalmente ignorante, sem uma base totalmente puro, vamos dizer assim, nós não poderíamos explicar tantos jovens com um QI tão avançado que muitos cientistas não conseguem explicar. Com conhecimento científico, filosófico, musical, artístico, tem crianças que desde uma tenra idade conseguem prodígios inimagináveis. Se o espírito fosse um espírito totalmente novo, você acha que essa criança viria com tal inteligência? Ou nós mesmos? Como é que nós conseguiríamos assimilar toda essa nossa informação, essa bagagem espiritual que nós temos, que vai lá no nosso DNA espiritual? Nós não conseguiríamos, porque estaríamos aprendendo do zero. E não é assim que funciona. Todos nós trazemos, ao nascermos, nossos instintos que nós precisamos controlar, melhorar, aperfeiçoar. Alguns precisam controlar a impulsividade, a agressividade, o egoísmo, a inveja, o ódio, o rancor. Muitos de nós precisam renascer para aprender convívio familiar, convívio social. Muitos de nós, seres humanos, nos perdemos durante essa jornada, durante essa encarnação. Não podemos exigir que todos consigam. Eu sempre digo, eu acho que, minha opinião, que o apocalipse bíblico, estamos vivendo agora. Muitos e muitos espíritos trazidos lá da base do umbral estão recebendo a última e derradeira chance nesse planeta Terra. Uma oportunidade do nosso Deus bondoso, de Jesus, que é o governante deste planeta Terra, e sermos pessoas melhores. Se não ficarem no planeta Terra, pelo menos que não sejam, como nós, lá no passado, fomos estudados por um planeta primitivo, ou convidados a ir morar no planeta primitivo. Deus, em sua infinita misericórdia, jamais permitiria que alguns nascessem com doenças incuráveis. Alguns na miséria, outros na riqueza. Alguns com doenças que nem sei como eles conseguem sobreviver. E alguns na beleza, na tranquilidade. Não podemos acreditar num Deus bom e justo se acreditássemos que para uns Deus daria tudo e para outros Deus não daria nada. Porque para o Gilmar Ele daria tudo e para um pobre coitado Ele não daria nem as pernas ou os braços. Não é assim que funciona. Deus é amor. Então, se nós nascemos com doenças, com problemas, é de alguma forma advindas do nosso espírito, lá do passado, lá de outra encarnação, que Ele nos dá a oportunidade de vir para resgatar. O Senhor Wilson sempre fala, às vezes nós temos pena de uma pobre criança que vem anencéfala, sem o cérebro, mas nós não conhecemos o seu passado, que talvez tirou sua própria vida ou estourou a cabeça. E daí os nossos benfeitores espirituais vão lá com uma vassoura, com uma pazinha, recolhem toda aquela massa e tentam começar a reconstruir novamente o nosso cérebro, o nosso corpo humano. Nasce, obviamente, logo desencarna, mas na própria encarnação, quem sabe, vem apenas com síndrome de Down. Na próxima, apenas com retardo mental. E na próxima, quem sabe, novamente vem com a inteligência. Infelizmente, novamente tiram sua própria vida.
Aí Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, novamente vai lá e diz: querido filho, vai lá e começa de novo. Até o momento de aprendermos. E essa é a nossa vida. Será que estamos prontos para dar um passo a mais? Jesus já dizia: há somente duas formas a chegar ao Pai, a Deus. Uma é através do amor, outra através da dor. A gente só se move através desses dois sentimentos. A partir do momento que nós usamos nosso livre-arbítrio, nosso esforço para nos aproximarmos o mais próximo possível da lei do amor, da lei de Deus, nós nos movimentamos pelo amor. Mas a partir do momento que eu for imprudente, arbitrário e contraditório às leis de Deus, às leis do amor, às leis da caridade, do amor ao próximo, Ele nos faz movimentarmos através da dor. Todos já ouviram isso, não é verdade? Ou nós viemos pelo amor ou pela dor. A grande maioria de nós chega no centro espírita pela dor, sinceramente. Porque chega a um tal ponto que nós entramos em desespero e vamos buscar algo. E graças a Deus que existem hoje os centros espíritas que podem nos orientar melhor, que podem dizer: não, Vilmar, você recebeu a chance, mas não é um dirigente espírita que tem a minha procuração. Você recebeu a chance de se movimentar, de dar um passo por si mesmo. Você está recebendo toda a informação possível. Agora depende de você, se você quer usá-lo ou não. É verdade, minha gente? E tudo baseia-se na lei do karma, causa e efeito. Toda vez que nós voltamos para o planeta Terra, como falei, nós podemos aproveitar essa encarnação da melhor forma possível. Nós, seres humanos, vou falar agora por mim, nós não gostamos de passar por dificuldades. Talvez alguns gostem, mas eu particularmente não gosto. Quando as dificuldades me chegam, a primeira coisa que eu digo: mas meu Deus, porque eu? Só depois de um certo tempo caio na realidade e digo: então, se Deus é bom e justo, eu preciso aproveitar esta dificuldade, este obstáculo, essa prova, para aprender alguma coisa. Às vezes eu preciso mudar os meus instintos, a minha forma de agir, a forma de pensar, a forma de encarar uma determinada dificuldade com desespero, parar, pensar, analisar calmamente e aproveitar isso como uma prova de um colégio para passar de ano. Ou às vezes eu posso vir e não me movimentar, como a grande maioria dos seres humanos. Aí passamos por países, encarnação, às vezes não entendemos como determinados povos podem sofrer tanto. Hoje temos povos em guerra, em desespero, fome, principalmente na África, não é verdade, gente? Eu já viajei por vários lugares no mundo, mas o Brasil ainda é um país maravilhoso. Se idade fosse documento, o Egito, onde tinha a civilização mais avançada no passado, hoje seria modelo. Infelizmente, você chegando lá, você não acredita. A pobreza, a falta de higiene, a falta de civilização, civilidade. Indo pelo rio, todos sabem que não tem água lá, né? Então o rio Nilo é a única fonte de água. Indo em direção às pirâmides, deu para perceber pelo menos 4 caminhões de esgoto jogando diretamente e abertamente o esgoto dentro da água que eles mesmos bebem. É como um limpa-fossa aqui, jogando a água na captação de nossa água. Infelizmente, idade não é sinal de avanço
não é sinal de civilidade. Então, minha gente, nós precisamos apostar no Brasil, apostar nas nossas crianças, usarmos nosso livre-arbítrio para ajudar as pessoas. E o que levamos quando desencarnamos? Todos sabem que ao desencarnar, ninguém vira anjo e ninguém vira demônio, como às vezes a igreja prega. Nós, ao desencarnarmos, seremos as mesmas pessoas que somos hoje, na essência. Tanto é que muitos desencarnados chegam ao centro espírita, sequer sabem que estão desencarnados, ainda acreditam que estão vivendo no mundo material, com as dores, mas principalmente com os sentimentos. Se nossos sentimentos cultivados durante nossa vida foram bons, foram de caridade, de felicidade, de desapego, de evolução, de aprendizagem, é isso que nós vamos levar para outra vida. Por quê? Nós apenas levamos aquilo que nós conseguimos enriquecer nosso espírito. Eu até hoje, no centro espírita, que eu acho que faz alguns 10 anos, eu nunca vi um espírito voltar e dizer, ó, está aqui o meu baú de moedas de ouro. Ninguém traz nada. A grande maioria só traz o ódio, o rancor, a tristeza, o desejo de vingança. Porque é isso que mantém eles aqui. É isso que mantém eles presos no umbral. Nossos sentimentos, nossas vibrações. Ninguém vai para o umbral porque Deus quer que você vá para o umbral. Nós somos atraídos para o umbral de acordo com os nossos sentimentos, nossa vibração. Deus não quer o mal dos seus filhos, muito pelo contrário, não quer castigar a nenhum de nós. É isso que nós levamos quando alimentamos sentimentos de ódio, de rancor, de desejo de vingança, de apego à matéria. É isso que nós levamos para o umbral. É isso que os espíritos veem nas casas espíritas quando vêm perseguindo o encarnado, os obsessores. Eu sempre digo que os maiores auxiliados no centro espírita não somos nós encarnados, que estamos cheios de obsessores. Ah, tadinho, o Vilmar está cheio de obsessor. Tadinho de mim? Não fui eu que causei essas próprias obsessões lá no passado? Não fui eu o causador, causa e efeito? Não fui eu que matei? Não fui eu que roubei? Não fui eu que deixei muitas famílias morrerem de fome por causa da ganância, ao apego à matéria, à moeda, ao dinheiro? Então como é que pode dizer que não, o coitado do Vilmar é obsediado? Se eu sou obsediado, por quê? Primeiro, a minha vibração está tão baixa que os obsessores conseguem chegar a mim. Simples assim. Se eu estivesse num estado vibracional tal que, flutuando em amor, em caridade, em serenidade, em alegria, nenhum obsessor chegaria até mim. Mas quando eu abaixo minha frequência, quando eu vou pela estrada xingando todo mundo, ou chego em casa, às vezes, a maioria de nós chega em casa chutando o cachorro, o periquito, o gato. Não falo isso para o Jorge hoje. Mas não é aí que nós abaixamos nossa frequência? Não é aí que nós estamos dando portas escancaradas para os obsessores? Mas quando nós chegamos a um espírito obsessor que vem ao centro espírita e consegue perceber que o ódio, o rancor é o que está fazendo sofrer durante centenas, às vezes, de anos, nenhum deles quer ficar mais no planeta Terra. Todos eles querem voltar para o planeta celestial, para a casa do Pai. Desculpa. É a lei da ação divina, né? Tudo que se planta, se colhe. Deus é tão bom, tão misericordioso, que nos deixa plantar o que bem entendermos, o que quisermos. Mas Ele também é tão justo
que Ele permite que a gente colha aquilo que planta. Não importa. Lei da causa e efeito, lei da reação, lei do plantio e da colheita, como disse Jesus. Eu não fiz nada nesta vida. Ok, talvez nesta vida eu não tenha feito nada mesmo. Talvez nesta vida eu esteja trilhando o caminho certo. Mas não é por isso que eu não vou ter que reparar meus erros do passado, meus erros de outras vidas. E a grande maioria de nós, trabalhadores do centro espírita, é o que tem mais débitos no passado. E a bondade de Jesus e Deus é tão grande, que essa nossa atividade aqui permite que a gente consiga, de uma forma um pouco mais acelerada, cobrir, resgatar inúmeros débitos. E aí nosso espírito tem uma escada evolutiva. Como falei antes, nós estamos condenados à evolução. Não adianta. Se nós desejarmos estacionar, minha gente, nós podemos, por um determinado momento. Mas chega um determinado ponto que vai aparecer espinhos que nos vão forçar a sair do lugar. Pedras que vão nos forçar a dar um passo adiante, subir um degrau na nossa escala evolutiva. Aquela figurinha lá atrás mostrou. Nós saímos lá da forma normalizada e vamos progredindo até chegarmos a anjos, arcanjos, co-criadores divinos, por que não? Sermos assistentes diretos do Pai Celestial, do Criador, mas isso depende de cada um de nós. Não é o seu Dalton que vai conseguir fazer com que o Vilmar acelere a sua jornada encarnatória. Ele pode orientar. Vilmar agora aprende, deixa de ser alemão teimoso e dá um passinho. Mas se o Vilmar, alemão teimoso aqui, não quiser dar o passo, no empacado, ele vai ficar até o momento que não vai ter mais jeito. O Vilmar vai ter que dar um passo. Essa é a nossa jornada. Nós estamos condenados a evoluir, a sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Deus não nos criou doentes. Nós criamos nossas doenças em nossa alma e depois somatizamos no corpo físico. E a morte, a ciência está comprovando que não existe. É apenas uma transição. A própria ciência diz que nossa consciência continua. Ela vai para o universo, ela vai para Deus, ela vai para outros planos, não importa. A própria ciência novamente está se conectando com a religião. Hoje nós temos inúmeros médicos que estão no nosso meio espírita. Inúmeros médicos que orientam o paciente, além de tomar o remédio, a procurar uma ajuda espiritual, emocional. Porque eles sabem que quando a pessoa se conecta com fé a Deus, o sucesso de cura é muito maior. Então, muitos médicos anticéticos hoje estão se conectando à espiritualidade. Alguns talvez nem acreditem totalmente em Deus. Alguns estão fazendo isso porque o paciente deles, quando tem fé, o sucesso dele é melhor. Então ele diz, vai, procura uma religião, procura uma igreja, procura se conectar com Deus, tenha fé. Às vezes até pelo próprio egoísmo, eu quero que minha taxa de sucesso seja grande. Qual médico quer ter uma taxa de sucesso de maior número de mortes na cidade? Ninguém, não é verdade? Todo mundo quer ter a maior taxa de sucesso possível. Então a ciência está provando, além do que nós já sabíamos, que o espírito não morre, nossa alma não morre. Nós, para finalizar, estamos em constante reencarnação, em constante evolução. É um ciclo. Nós viemos, nascemos,
crescemos, aprendemos e morremos. Viemos, nascemos, aprendemos ou estacionamos. Aí depende de cada um de nós. Mas, como o próprio texto diz, a alma é imortal. Nosso espírito é imortal. Querendo ou não, nós temos a prova. Não apenas pelo Espiritismo, as filosofias orientais já tinham isso em sua essência há muito tempo antes. Mas Allan Kardec, como bem falou o Sr. Dalton, foi que codificou essa ferramenta para nós. Reuniu toda uma gama de informações que os Espíritos trouxeram para nos permitir um novo passo. Que saibamos que quando morremos, não ficamos dormindo. Quando morremos, nosso corpo morre, quando desencarnamos, nós podemos ir para outros orbes. Piores ou melhores. Podemos voltar para a pátria celestial e voltar a aprender novamente um pouco, nos prepararmos, né, para outros desafios quando nascemos, ou os mesmos desafios, por que não? A grande maioria de nós precisa passar várias encarnações até conseguirmos superar todas as nossas vicissitudes. Então, minha gente, nós temos uma oportunidade sem igual. Nós temos uma oportunidade hoje de aproveitar e ser feliz com o presente dado por Deus. Esse presente maravilhoso chamado vida. Oportunidade. Vamos começar a não ficar triste com os nossos defeitos, com os nossos problemas, e sim enxergar isso como uma oportunidade do Espírito imortal. Um Espírito que não desaparece jamais. Quem sabe, a próxima vez que nascermos na Terra, nós tenhamos a oportunidade de ter menos desafios, menos problemas. Ou não, né? Ou voltamos com os mesmos até aprender que precisamos evoluir, precisamos dar um passo, que depende de mim e não de ninguém. Tá bem, minha gente? Muito obrigado. Espero realmente ter contribuído um pouquinho. Toda vez que a gente vem, aprende muito mais aqui falando do que sentados. Mas a gente está aqui de coração, aprendendo junto. Tenhamos todos um bom resto de semana, um bom final de semana. Muito obrigado.